Glória a Deus, queridos. Eu estava orando ali, enquanto a gente louvava, e é impressionante como 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes que eu ministro a palavra, o mesmo sentimento vem. O sentimento de honra. É uma honra para mim, uma alegria de ministrar a palavra de Deus. E nem sempre eu não consigo comentar, né? Porque é uma alegria tão grande que eu tenho em ministrar a palavra, não só aqui, né? No microfone, mas onde eu estou, em qualquer lugar onde eu estou, é um privilégio. Amém? Nós estamos dando seguimento à ministração de domingo passado, titulada como Tornando-me um Trabalhador na Obra de Deus. Eu quero dar só um pequeno resumo do que foi ministrado domingo passado, para você não ficar perdido, né? Tornando-me um trabalhador na obra de Deus. Então nós começamos questionando por que temos que nos tornar um trabalhador. Colocamos aqui, primeiro, porque o Espírito Santo nos chama. Segundo, porque a seara está madura. Terceiro, porque nascemos com essa incumbência. Quarto, porque é o que vai nos dar sentido na vida. Depois falamos também porque não nos tornamos um trabalhador na obra de Deus. E vem algumas respostas. Porque o inimigo diz que não somos capazes. Uma mentira de Satanás. E também porque damos lugar ao comodismo. E também porque agimos com egoísmo. E agora nós vamos dar seguimento hoje, né? Como nos tornarmos um trabalhador. Amém? Então aqui começa a ministração de hoje. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, que nós nos tornamos um trabalhador, queridos. Como nos tornamos um trabalhador? O primeiro passo é tomando uma decisão. Para nos tornarmos um trabalhador, temos que tomar decisão de ser um trabalhador. Deus é a pessoa mais indicada para nos forçar a fazer alguma coisa, queridos, mas a sua bondade e o seu senso não permite que Ele faça isso. Então Ele prefere nos dar o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, amados, Ele joga para nós a responsabilidade e tira de Deus de tomarmos decisões que irão definir as nossas vidas. Então essa decisão está sobre nós. Deus não vai forçar você a fazer a obra dele. Apesar, amados, que o privilégio é nosso, apesar que a honra é nossa, apesar que quem vai ser beneficiado somos nós, mas Deus jamais Ele vai te forçar a fazer a obra dele. E eu dou glória a Deus, irmãos, eu louvo ao Senhor, porque a minha decisão foi em dizer sim para Ele. Jesus, Ele falou que a seara está madura, mas são poucos os ceifeiros. Eu quero que você abra aí, ou melhor, não precise, Mateus 9:37 fala isso. Então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, queridos, apesar da necessidade de fazermos a obra de Deus, a honra é nossa, o privilégio é nosso. Irmãos, está vindo aqui nesse momento um pensamento, uma lembrança de quando eu ainda era jovem. Eu estava na Jocum e nós saímos de 2 a 2 evangelizando. Eu lembro até o nome da colega que estava comigo hoje, uma pastora, a pastora Inara, esposa do pastor William.
E nós ganhamos ali, irmãos, naquele dia, nesse dia que veio a lembrança, 5 pessoas para Jesus. 5 almas se renderam a Jesus com esse trabalho de nós sairmos ao campo. E ali, quando nós estávamos indo para o alojamento, irmãos, era uma alegria tão grande, irmãos, que eu pulava no meio da rua, eu não me importava com o que as pessoas falavam, e eu dava murro nas árvores assim, nos galhos, porque eu não estava me contendo tamanha alegria de estar fazendo a obra de Deus. A honra é nossa, irmãos. Deus não te força, mas tinha que ser uma coisa que tinha que arder em cada coração. Porque, irmãos, fazendo a obra de Deus, nós vamos entender o propósito que Deus tem para nós. É o que nós falamos no domingo passado. Não quero voltar, mas não tem como mencionar, não tem como não comentar a alegria que nós sentimos quando fazemos a obra de Deus. Amém, queridos? Então, amados, o primeiro passo é a decisão. Amém? O segundo passo, amados, eu quero tomar como base aqui o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que fala o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, como obreiro é trabalhador. O texto, querido, fala de procurar apresentar Deus aprovado. Então, amados, o que é procurar? Ou melhor, o que procurar? O que você vai procurar? É o que está em questão nesse momento. De acordo com o texto, nós vamos procurar apresentar-nos a Deus. É isso que nós vamos procurar, nos apresentar a Deus. Mas onde procurar, irmãos? Queridos, Deus deixou sua palavra para nos orientar, a nos formar um obreiro aprovado. A palavra de Deus, amada, ela tem os passos, ela tem o caminho, ela nos orienta como nós devemos fazer isso, como nós devemos nos tornar um obreiro aprovado. Ela é poderosa, irmãos, sobrenatural. A palavra de Deus tem um poder transformador, um poder sobrenatural de trabalhar no nosso interior, e ela que é capaz de separar corpo, alma, espírito. Amém? Apta para discernir os pensamentos impuros do coração. Ou seja, ela penetra dentro de nós e trabalha dentro de nós, nos formando esse obreiro aprovado. E Deus nos colocou, queridos, à nossa disposição a sua palavra, como um caminho, orientações, um manual, para nós nos tornarmos esse obreiro aprovado que o apóstolo Paulo tem falado. Queridos, no dia que eu não medito, que é muito raro, na palavra do Senhor logo pela manhã, irmãos, eu me sinto pecando. É uma prática, queridos, acordar e meditar na palavra de Deus, anotar o que o Espírito Santo fala no meu coração, queridos. Irmãos, eu quero motivar você a fazer isso. Procura ser um obreiro aprovado na palavra do Senhor, lendo a palavra, procurando nela o caminho. Amém, queridos? Então, amados, como nos tornar um trabalhador? Um outro ponto, de acordo com o texto aqui, fala: procura apresentar-te a Deus. O outro ponto, amados, é nós procurarmos nos apresentar a Deus. Apresentar a Deus, queridos, diz respeito à questão motivacional do nosso coração.
A ação intencional do coração é tão importante quanto o desempenho da tarefa ministerial exercida. A questão não é, amados, só o fazer, mas é por que fazer. Às vezes fazemos coisas com a motivação errada. Vimos isso em Saul. Fazemos coisas para nos apresentar aos homens. Vimos isso, amado, na vida de Saul. Ele sacrificava, ele queria sacrificar ali com Samuel, e ele clamou a Samuel para que aquilo fosse feito diante dos homens, irmãos. Ele queria se apresentar para o povo. E sacrificar, meu amado, não é errado no contexto do Velho Testamento, mas ele estava fazendo a coisa, ele queria fazer a coisa certa, com a motivação errada. É vital, amados, focalizar e disciplinar a motivação do nosso desempenho ministerial em agradar a Deus, antes mesmo de servir aos homens. Esta é uma questão de alicerce, meu amado. É isso que vai fundamentar o seu ministério. O crescimento aparente se fundamenta numa base que ninguém pode ver, porque se encontra enterrada. E isso é uma importante lei na edificação. Todo grande edifício, a sua base está enterrada. Irmão, muitas vezes nós queremos ser grandes, fazendo coisas aparentes, mas o nosso alicerce, amados, vai ser ali no momento que ninguém vai estar vendo. Nós primeiros temos que crescer para baixo, como alicerces, como colunas enterradas no chão. Quanto mais nós crescemos para baixo, mais nós vamos crescer para cima. Sem esse fundamento, o que estamos construindo fica comprometido, meu irmão. Comprometido. E Deus, Ele não vê como o homem vê. Por mais que nós façamos coisas aparentes sem fundamento, por mais que nós cresçamos para cima sem crescer para baixo, Deus, Ele tem um olho clínico que Ele consegue ver atravessando a terra, olhando para o chão. Deus, Ele consegue ver o tanto que nós nos aprofundamos, e na proporção que nós nos aprofundamos, nós crescemos. E Deus, Ele consegue enxergar diferente do homem. Deus é capaz de avaliar a intenção de cada esforço praticado. Deus, Ele vê além daquela impressão externa que causamos nas pessoas. Obviamente, amados, Deus, Ele conhece as intenções mais íntimas do nosso coração. Deus, Ele prescruta, Ele esquadrinha o nosso coração, nossa mente. Ele sabe o mais íntimo dos nossos pensamentos. Olha ali, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 fala: Deus não vê como o homem vê, pois o homem vê aquilo, ou melhor, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa foi uma advertência feita a um profeta que tinha profunda sensibilidade à voz de Deus e uma depurada capacidade de discernimento. Até Samuel, irmãos, estava se deixando enganar pelas aparências humanas. Agora, essa aparência, amados, é um erro. Ser levado pelas aparências é um erro que Deus jamais comete. Na verdade, é tão fácil enganar as pessoas como é difícil enganar a Deus. Uma motivação corrompida já condena a obra antes mesmo dela começar. Por quê? Por quê?
Por que, meu filho, que você é músico? Por que, pastor Marcelo, você que está me assistindo aí, tenho certeza. Por que você é músico? Por que, ou melhor, pastor? Porque você é crente, homem e mulher de Deus. Porque você tem buscado o Senhor. Samuel, ele queria sacrificar com a motivação errada, e nós queremos buscar Deus com a motivação do nosso coração. Como eu falei, amados, é uma questão de alicerce, e a casa sem alicerce, ela tende a cair. Por um lado, as coisas acontecem muito rápido. Se você começa uma casa sem fazer um alicerce, rapidamente ela está crescida. Mas por outro lado, ela se torna cada vez mais instável, mais vulnerável a qualquer tempestade. Chegará um momento em que a frágil resistência do alicerce exibirá a insuficiência, sendo esmagado pelo próprio peso da obra, pelo próprio peso do ministério. Esta é uma questão de matemática, irmãos. Esta é uma questão de cálculos. Quanto maior o teu ministério, maior tem que ser a sua base, senão não vai haver sustentação. Existem engenheiros calculistas para isso, que eles estão ali exatamente para calcular o quanto aquela base sustenta aquela edificação. Então nós temos que ponderar essas coisas, o quanto nós queremos crescer na mesma proporção, para cima, na mesma proporção nós temos que crescer para baixo. Sempre que uma construção desaba, muita gente morre ou se machuca. Da mesma forma, todo investimento ministerial realizado através de motivações doentias, obscuras, não apenas é suicídio, como pode destruir a muitos. Isso numa edificação física, mas também numa edificação espiritual, queridos. Sempre que uma igreja se desfaz, um pastor ele cai ou ele desiste, sempre tem pessoas desviando, enfraquecendo. Eu já vi igrejas, irmãos, que não sobrou uma pessoa firme. Mas Deus, Ele é poderoso para trabalhar em nossas vidas, em nome de Jesus. Nossa motivação é crucial no que tange a sermos qualificados como obreiro. O que inspira nossas ações e motiva o nosso serviço é tão relevante quanto a própria ação e o serviço em si. Na verdade, todo esforço íntimo no sentido de impressionar homens nos desqualifica perante Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, meu amado. Quando valorizamos demais a opinião humana do que a aprovação divina, nós exibimos uma motivação espiritual corrompida, que compromete o serviço. Aleluias. Nós podemos levantar 2 altares, ou melhor, a consequência do nosso trabalho, 2 altares serão levantados. Em várias ocasiões na Bíblia percebemos a necessidade de se levantar esses 2 altares, um escondido e um público, um para Deus e outro para as pessoas. O primeiro fala do testemunho que Deus dá de você, e o público fala do testemunho que você dá de Deus para as pessoas. Existe, porém, amados, uma importância em seguir essa sequência. Esse altar público
que se levanta quando assumimos o ministério, quando começamos a trabalhar para Deus, ele tem que ser precedido do nosso altar escondido. Irmãos, nenhum de nós podemos trabalhar para Deus e fazermos algo para Deus, falarmos de Deus, testemunharmos de Deus para as pessoas, se Deus não estiver testemunhando de nós. Se nós não estivermos ali levantando o nosso altar escondido, nosso altar íntimo. A afirmação dos homens não vale muita coisa, irmãos, quando nós não temos a aprovação divina. A vida íntima com Deus sempre precede a vida pública com os homens. Sempre que invertimos essa sequência, nós transgredimos a lei de Deus e consequências negativas para nós. Essa foi a terrível transgressão que desqualificou Saul como rei. Mesmo depois de desobedecer a Deus, ele ainda continuava mais preocupado com a sua imagem pública do que com sua imagem diante de Deus. 1 Samuel 15:30 fala: o que disse Saul? Pequei, honra-me perante, ou melhor, ao que disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então, amados, aqui mostra que a preocupação dele era com os anciões de Israel, com o povo. Ele queria se apresentar para os homens. Irmão, nós somos recompensados publicamente quando nós gastamos tempo a sós com Deus. É algo assim muito sobrenatural. Como as pessoas te seguem, irmãos. Como as pessoas te seguem por causa de algo que você faz que elas não veem. É algo sobrenatural, queridos. Como as pessoas conseguem seguir vocês sem saber o que você faz quando você está no escondido, no secreto, no seu quarto, sozinho com Deus. O quarto pode ser definido como qualquer lugar que você costumeiramente fica a sós com Deus. Lá em casa eu costumo orar no quintal de manhã. Eu fico andando no quintal de manhã. Não é um quarto, é um quintal, mas eu estou a sós com Deus. Amém? O altar é um lugar onde a nossa vontade é quebrantada e simplesmente damos a Deus tudo o que Ele está pedindo. É um lugar de sacrifício, onde oferecemos a Deus que nos custe, que lhe é agradável e verdadeiro. A palavra sacrifício em latim significa tornar-se santo. Todo altar é um local onde somos poderosamente tocados e transformados pela voz de Deus. Este é o mais elevado princípio de santificação pessoal. Não tem outra forma melhor de santificação do que você gastar tempo a sós com Deus. No altar do quarto, oferecemos uma parte do nosso dia, do nosso tempo e, portanto, da nossa vida, buscando a face de Deus, examinando as Escrituras. Uma vida ministerial pública bem-sucedida nada mais é do que o efeito espiritual do relacionamento pessoal que você tem em secreto com Deus. Amém? Olha Davi, queridos, olha lá, 1 Samuel capítulo 17, versículo 37 diz: disse mais Davi: o Senhor que me livrou das mãos do leão e das garras do urso me livrará da mão deste filisteu. Porque disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Antes do altar público, o altar da espada, em que Davi matou Golias, Davi levantou um altar com as ovelhas. Antes que ele matasse Golias publicamente, se projetando na nação de Israel, Davi já tinha se projetado
quebrantado em Deus, lá no meio do mato, cuidando das ovelhas de seu pai, não matando gigantes, irmãos, mas ursos e leões. Quem matou Golias, irmãos, não foi Davi. Quem matou Golias foi o relacionamento que Davi tinha com Deus, ali no campo, cuidando das ovelhas. Qualquer um poderia matar Golias, se tivesse o relacionamento que Davi tinha com Deus. Davi, ele tinha uma habilidade muito grande, irmãos, de fazer daqueles campos solitários um altar de adoração e louvor, de intimidade com Deus. E foi por isso que ele foi ungido como rei. Antes de impressionar aqueles soldados, o rei Saul, antes dele impressionar qualquer israelita, Davi impressionava Deus com a simples harpa na mão, adorando, louvando, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso me empolga, meu irmão, isso sabe me dar forças para eu continuar adorando ao Senhor, sabe, mesmo que ninguém estiver vendo. Glória a Deus. Antes de tomar a espada, Davi tomou uma harpa. Aleluia. Nós não sabemos tocar, eu não sei tocar, mas Deus me deu, né, voz para adorar, mesmo desafinado. Glória a Deus. O primeiro passo, queridos, o próximo passo para nos tornar um trabalhador, glória a Deus, é ser aprovado. Agora, antes de ser aprovado, queridos, ou melhor, antes de ser obreiro, a palavra aprovado vem. Antes mesmo de nós sermos um obreiro, nós precisamos ser aprovados. Uma pessoa, ela não pode estar aprovada, ou melhor, uma pessoa que não está aprovada pode comprometer não somente a sua vida, mas também a obra que realiza. Em primeiro lugar, nós precisamos alinhar o nosso perfil motivacional, foi o que eu falei agora, com o temor de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos estar aprovado, e só então nós vamos desempenhar esse trabalho que Deus tem nos chamado. Agora nós precisamos, amados, deixar Deus fazer através de nós, porque essa aprovação muitas vezes, queridos, não depende de uma capacidade humana, porque o que Deus nos chama para fazer, a capacidade humana não tem condições de fazer, ela é incapaz de fazer. Como nós vamos, irmãos, amar o nosso próximo a nós mesmos? Na força humana. Irmãos, como nós vamos negar nós mesmos? Na força humana. Queridos, não tem como. Então nós precisamos deixar Deus fazer através de nós. E Deus, na sua infinita misericórdia, queridos, Ele sabia que nós não conseguiríamos fazer na nossa força. Ele montou um esquema assim maravilhoso. Ele montou um esquema de o Espírito Santo estar dentro de nós. Eu não tenho vergonha de, às vezes,
me achar incapaz de fazer alguma coisa, irmãos. Toda vez que eu me vejo incapaz de fazer alguma coisa, eu estou dando oportunidade para Deus fazer através de mim. Toda vez que eu me sinto fraco, toda vez que eu me sinto com vontade de desistir, toda vez que o inimigo fala que eu não consigo, que eu não vou romper, eu pego aquilo ali, queridos, e transformo em oportunidade de Deus fazer através de mim. Porque quando Satanás fala que eu não consigo, ele está certo, irmãos. Mas Deus faz através de mim. É o que eu entendo do texto que o apóstolo Paulo fala, que tudo podemos em Deus que nos fortalece. É o que eu entendo o contexto que o apóstolo Paulo fala, que tudo podemos em Deus que nos fortalece. Que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Através de nós, Deus vai fazer, irmãos. Deus vai fazer, nós vamos ganhar essa cidade, o Vicente Pires, para Jesus, e outras cidades. Você vai fazer sua célula crescer na unção do Espírito. Você vai pastorear, você vai discipular na unção do Espírito. Você vai fazer tudo o que Deus tem para você fazer na unção do Espírito, porque Deus vai fazer através de você. Agora, querido, gostaria de propor uma pergunta, ou melhor, gostaria de fazer uma pergunta. Qual a primeira coisa que temos que fazer para sermos aprovados diante de Deus? E já estou concluindo com isso. Ser obediente, ser santo, temor do Senhor, viver pela fé. Tudo isso é importante, amados. Mas para sermos aprovados, amados, nós precisamos fazer a prova. Ninguém passa numa prova sem fazer ela. Alguém já passou numa prova sem executar essa prova? Concurso público, vestibular, na faculdade. Então só somos aprovados quando nós executamos a prova. Queridos, e é o que nós menos queremos fazer, é passarmos por provação, é enfrentarmos prova. Mas, amados, no executar dessas provas, no enfrentar dessas dificuldades, dessas batalhas, sabe, na família, no trabalho, na igreja, às vezes a vida financeira, às vezes uma enfermidade, às vezes um temperamento, uma pessoa, sei lá, irmãos, sei lá qual a prova que você passe, mas você tem que entender que é necessário passar por essas provas para você ser aprovado. Deus vai te abençoar, vai te fortalecer. Moisés, para se tornar o homem que for, Deus o conduziu para o deserto para ser provado. Jesus foi conduzido ao deserto para ser provado. E dessa forma, queridos, aquilo que nos qualifica é o que menos nós queremos enfrentar. Mas Deus é contigo, Deus é comigo e vai nos fortalecer. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Amém? Você está em sua casa. Eu gostaria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos. Pai amado, Pai querido, doce Espírito Santo,
Te damos graças, Senhor Deus, pelo Senhor estar colocando em nossos corações, pelo Teu Espírito, ó Pai, que fala dentro de nós, porque está dentro de nós, Deus, nos conduzindo a tomar uma decisão de dizer sim para Ti. Muito obrigado, ó Pai amado, Deus, te louvo, Senhor, porque, Pai amado, uma vez que nós nos decidimos para Ti, Pai, nós vamos procurar na Tua palavra, Senhor, um caminho para sermos aprovados. Obrigado, Deus, Tu és Deus maravilhoso. E assim, Pai, nós vamos viver, Pai amado, como o Senhor quer que nós vivamos, Pai amado, assim, não como os homens veem, Pai amado, mas nós vamos procurar, Pai, agir como o Senhor quer, Pai amado, não procurando, ó Deus amado, um alicerce fraco, Senhor, onde nós vamos impressionar as pessoas, Pai amado, mas que se porventura nós venhamos impressionar as pessoas, que seja por pura coincidência, Senhor Deus, ou consequência, Senhor Deus, daquele, Pai, daquele alicerce, Senhor, daquela base que nós estamos, ó Pai amado, criando, ó Pai, formando no nosso escondido contigo, ó Pai, no nosso altar secreto. Leva-nos, ó Pai, a entender essas coisas. Leva-nos, ó Senhor Deus, a nos aprofundar no Senhor. Leva-nos, ó Pai amado, aleluia, para entender como é que funciona um processo, Pai, de ser grande diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai de amor, nós queremos, ó Pai amado, a Tua palavra implantada em nós, o Teu querer implantado em nós. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço não só por mim, mas eu te peço, Pai, por cada membro desta igreja, Pai, que nós venhamos aprender com Davi, Pai amado, aleluia, Pai, que se apresentou ao Senhor, se fez grande diante do Senhor, lá, Pai amado, naquele campo solitário, Senhor, e em consequência, Senhor, ele se tornou grande diante das pessoas, e se tornou um grande rei. Pai de amor, no nome de Jesus, nós queremos mais, e assim, Pai, com a motivação correta, nós, ó Pai, venhamos ser aprovados, ó Pai, no nome de Jesus, não fugindo das provas, ó Pai, que vierem, Pai, diante de nós, dos problemas, ó Pai amado, mas que venhamos enfrentá-los e vencê-los, ó Pai, e sermos aprovados, porque Tu és um Deus todo-poderoso, ó Pai, porque queremos fazer a Tua obra. Nós queremos, ó Pai, trabalhar na Tua obra, Pai, ganhar vidas para o Teu reino, em nome de Jesus Cristo, ó Deus querido. Aprova-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, Pai, que venhamos nos apresentar aprovado perante o Senhor, Pai, como obreiros, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, para a glória do Teu nome, Pai amado, aleluias. Querido, você que está em casa, eu queria fazer mais uma oração, eu queria que você repetisse essa oração, amém? Continue com teus olhos fechados, repita comigo em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, doce Espírito Santo, eu quero Te reconhecer como Senhor e Salvador da minha vida. Te peço perdão pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Pai amado, por mais distante que eu estive do Senhor, eu quero me aproximar, eu quero me tornar um trabalhador na Tua seara. Em nome de Jesus, lava-me com Teu sangue, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, e me faz, Senhor Deus, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Querido, nós vamos estar passando por um momento importante, que é a ceia do Senhor. É um momento muito precioso que Deus deixou para a igreja, e eu quero ler com vocês carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão, ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Amém. Querido, eu quero só ler novamente o versículo 27, fala o seguinte: por isso, aquele que comeu o pão, ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, ou melhor, querido, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Querido, esse texto aqui, eu vejo passado, presente e futuro. Que comerdes esse pão, fala do presente, o momento que estivermos celebrando, né? Todas as vezes anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, esse momento que nós estamos comendo agora, vamos anunciar uma morte de 2000 anos atrás, até que Ele venha no futuro. Então esse texto ele traz 3 momentos: passado, presente e futuro. O passado fala de uma morte, queridos, que lavou o nosso pecado com sangue derramado, que foi Jesus na cruz. O presente é esse momento agora que estamos passando. E o futuro, irmãos, um futuro glorioso. A ceia aponta para a vinda de Jesus também. Amém? Onde um dia nós estaremos fazendo isso aqui mesmo que estamos fazendo, só que juntamente com Cristo. Olha que coisa mais tremenda a ceia do Senhor. Amém? Então, eu quero consagrar o pão e o vinho. Você que está ceando, quero que você pegue aí o pão e o vinho. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar esse pão que simboliza o teu corpo, Senhor. Quero consagrar a ti, para que ele sirva, Senhor, como algo profético, de uma lembrança de uma morte que nos trouxe o perdão para nós, e que nos leva a enxergar um futuro onde o Senhor virá nos buscar, e nós estaremos ceando contigo, Pai. Apresentamos e consagramos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Pode comer, querido, o pão. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, te apresentamos esse vinho, esse suco de uva. Deus, como algo profético, Deus, simbolizando, Pai, o teu sangue derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Se não fosse por ele, Pai, nós não estaríamos aqui. Somos gratos a ti, Senhor, pelo teu sangue derramado, que nos lavou, nos purificou. Consagramos sim, Pai, para que ele sirva como algo profético, Senhor, para esse momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Você pode tomar, querido, vinho, em nome de Jesus. Vamos cantar, queridos. Aceitos como amigo.
Amém. Uma salva de palmas, você que está na sua casa. Amém. Uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, eu queria te agradecer pelo tempo que você esteve com a gente assistindo esse vídeo. Que você tenha um excelente término de domingo abençoado. Que tenha uma semana próspera, vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.